Meus irmãos, graça e paz, amém? Boa noite a todos, vamos nos colocar de pé. Eu convido você a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 13, por gentileza. A partir do verso 24, irmãos, nós estaremos lendo. O Senhor me deu essa palavra sábado, né? Então sábado, na realidade sexta e sábado, perdão, eu me debruçava sobre esse texto e essa palavra brotou ao meu coração e eu gostaria de, nessa noite, compartilhá-la juntamente com os irmãos aqui nessa noite. A partir do verso 24 do capítulo 13, a palavra do Senhor diz assim: Jesus propôs outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. E quando as plantas cresceram e produziram fruto, apareceu também um joio. Então os servos do dono da casa chegaram e disseram: patrão, o senhor não semeou boa semente no seu campo? De onde então vem o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: o senhor quer que a gente vá e arranque o joio? O dono da casa respondeu: não, porque ao separar o joio, vocês poderão arrancar também com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para ser queimado, mas recolham o trigo no meu celeiro. Verso 36. Então, despedindo as multidões, Jesus foi para casa, e aproximando dele, os seus discípulos disseram: explique-nos a parábola do joio do campo. E Jesus respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo, a colheita é o fim dos tempos, e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e jogado no fogo, assim será no fim dos tempos. O Filho do homem mandará os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos que servem de pedra de tropeço e os que praticam o mal, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Vamos orar mais um pouco. Senhor, nós bendizemos teu nome e nesse momento em especial nós oramos pela tua palavra, pela pregação da tua palavra, que alcance corações aqui nessa noite, dos que aqui estão presentes, das pessoas que nos acompanham de forma remota, que o Senhor possa alcançar o coração, Deus. Nós te louvamos e te bendizemos por tudo que já foi realizado até aqui, em nome de Jesus, amém. Depois da oração que nós fizemos aqui de forma intercessória, eu peço no Senhor que você mantenha seu coração atento à palavra de Deus. Meus amados irmãos, todo ensinamento de Cristo, ele é relevante. Claro, Jesus ensinava muito por parábolas. E me parece que, na verdade, Jesus Cristo estava numa sequência de ensinamentos por parábolas. E é claro que Cristo se preocupava com o fato dos discípulos entenderem suas parábolas. É tanto que no verso 51 desse mesmo capítulo, olhe lá por gentileza. Então Jesus perguntou: vocês entenderam todas essas coisas? Veja a preocupação de Jesus para que os discípulos entendessem o que ele estava ensinando, né? Isso fica muito claro aqui. Agora, à luz desse texto, é verdade que ao contar-lhes essa parábola do joio e do trigo, duas coisas aconteceram com os discípulos. Verso 36 diz o seguinte: então, despedindo as multidões, Jesus foi para casa e, aproximando dele, os seus discípulos disseram: explique-nos a parábola do joio do campo. Duas coisas aconteceram com os discípulos. Primeiro, eles não entenderam de imediato o que Jesus tinha dito. Eles não entenderam completamente a parábola. Segundo, a parábola ficou martelando na mente deles.
não saía da consciência deles, não dava trégua à consciência de nenhum dos discípulos. Por essa razão eles pediram que Jesus ensinasse a parábola a eles. Isso é muito claro. Vamos para o verso 24. Olha o que o verso 24 nos diz. Jesus lhes propôs outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Jesus compara o reino dos céus não a um homem, mas a lavoura de um homem na fase de desenvolvimento. E logo mais adiante, na época da colheita. É isso que Jesus faz aqui. O reino dos céus, nessa presente era, quando a lavoura apresenta um misto, no qual, isso fica muito claro, o bem e o mal, irmão, se mantêm juntos. É isso que Jesus está ensinando. No fim, tanto a lavoura quanto o reino de Deus irão se sujeitar a um processo de limpeza ou de depuração, resultando em pureza, beleza e glória para ambos. Isso fica muito claro. Importantíssimo o que eu vou dizer aqui. Quem semeou, no verso 24, o verso 37 responde: o Filho do Homem. Olhe bem, e Jesus respondeu: o que semeia a boa semente, quem semeia a boa semente é o Filho do Homem. Quem? Cristo. Uma pergunta para você que é muito clara a resposta: o que Cristo semeou? A boa semente. Ou seja, olhe para o verso 38, por gentileza. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino. Então os filhos do reino, leia-se, pessoas que se converteram em fé em Cristo, em arrependimento de pecados e buscam santidades, essas pessoas foram semeadas pelo Filho do Homem. É muito claro aqui na palavra, não é verdade? Mas atente para o verso 25, olha o que o texto diz: mas enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo dele de quem? Do homem, né? Do Filho do Homem, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Prestemos atenção aqui, queridos. Quem é o inimigo do Filho do Homem? O verso 39 nos responde: o inimigo que semeou é quem? É o diabo. Então preste atenção aqui. Quem é o joio? O verso 39 nos responde também: são os filhos do maligno. Isso aqui é muito claro na parábola. Nesse versículo, uma coisa fica evidente para nós: a oposição do inimigo de nossas almas. E meus irmãos, o trabalho do inimigo de nossas almas, o trabalho do diabo, preste atenção nisso por favor, ele é um trabalho cruel, ele é um trabalho sujo, ele é um trabalho covarde, ele é um trabalho sádico. É essa pessoa que está contra você e contra mim. É ele, exatamente ele. E de forma silenciosa, de forma astuciosa, Satanás ele planta o joio no meio do povo de Deus. É isso que a parábola está nos ensinando. Usando o que, pastor? Usando a camuflagem. Por quê? Porque como ele vai embora, muitos crentes verdadeiros concluem, e eu escuto isso, irmãos, quase que diariamente: que história é essa de diabo? Que história é essa de diabo? Isso é muito mito. Como tem pessoas cristãs que pensam dessa maneira, que o diabo é um mito, né? Que ele não faz absolutamente nada. E olha que claro é isso aqui. Importantíssimo. Satanás ele não é onipresente. Porém, até isso, ou seja, o fato dele não ser onipresente, ele usa isso ao seu favor. Como, pastor? De forma auspiciosa. Ele transforma, irmãos, isso em vantagem. E vou lhe dizer por quê. Porque ele, o nosso adversário, ele pode fazer muito mais através da sua ausência do que com a sua presença. Alguém já disse o seguinte: o diabo ele é muito mais perigoso
quando ele se apresenta não da forma de um leão, mas quando ele se apresenta como uma serpente. Porque normalmente a serpente trabalha de forma traiçoeira, silenciosa. E o inimigo das nossas almas, ele trabalha dessa maneira. Eu gostaria de fazer uma aplicação já nesses 2 versos que nós lemos. Basicamente no verso 25. Nós temos na figura do diabo alguém que é opositor na obra de Deus. Como ele não pode destruir o crente verdadeiro, ele não consegue nos destruir. Ele não consegue destruir um eleito. Ele não consegue destruir a boa semente. Ele não consegue destruir aquela semente que foi semeada em boa terra. O que é que ele faz? Ele planta no meio do povo de Deus o falso crente, o falso cristão, o falso convertido. Eu gostaria que você atentasse para uma coisa aqui nessa noite. O diabo, ele sempre é um falsificador. E vou lhe provar isso à luz das Escrituras. Primeiro, ele ele produz falsos crentes. Vou convidá-los por gentileza. Não sei se dá para colocar aí, pastor Jorge, por gentileza. Acompanhe na tela, irmãos. 2 Coríntios 11, 26. Olha o que Satanás produz. Não é Cristo que produz, mas olha o que ele produz. Falsos cristãos. Olha o que Paulo escreve em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 26. Em viagem, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de assaltantes, em perigo entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre falsos irmãos. E esses falsos irmãos, quem o produziu dentro da igreja? O maligno. Isso fica muito claro, irmãos, aqui. Mas não só isso, ele apenas não produz falsos crentes. Ele produz também pessoas que acreditam num falso evangelho. Gálatas capítulo 1, do 6 ao 9, você lê em casa. Mas não apenas isso, ele estimula uma falsa justificação. Pessoas creem que podem ser salvas por boas obras. Pessoas creem que podem ser salvos pelo cumprimento da lei. Pessoas creem que podem ser salvos através de promessas. Juram que estão salvos. Por quê? Porque o diabo colocou na mente deles que eles são salvos, irmãos, através de uma falsa justificação. Mas não só isso. Ele produz também falsas igrejas. Marque aí Apocalipse 2:9, leia em casa. E como se não bastasse isso, eu gostaria que você não esquecesse de uma coisa. No fim dos tempos, chegará ao cúmulo o próprio diabo de falsificar um falso Cristo. É ele o produtor do anticristo. É ele que há de levantar um homem, 2 Tessalonicenses 2, do verso 1 ao verso 12, para se sentar, se possível, no lugar de Cristo. E para que muita gente acredite que ele é o Cristo, quando na realidade é o anticristo. Essa é a obra do nosso adversário. Uma segunda coisa que eu gostaria de destacar aqui. A igreja visível, ela é um campo, mas ela é um campo muito vasto, onde vão crescer lado a lado o trigo e o joio. Que coisa, irmãos. Na realidade, há dois agricultores trabalhando no nosso meio. Cristo e, por outro lado, o adversário das nossas almas. Plantando Cristo a boa semente. E enquanto os homens dormem, talvez porque a gente não vigie muito, talvez porque a gente não conheça muita palavra, talvez porque a gente escute todo tipo de pregação, eu não sei, talvez por negligência nossa, o adversário adentra no nosso rebanho e planta os falsos cristãos. Isso é uma verdade que ficou clara aqui. Terceira aplicação nessa noite, e eu gostaria que você atentasse muito para isso. Esteja preparado, irmãos. Em outras palavras, não se escandalize quando você encontrar crentes e incrédulos, convertidos e não convertidos, filhos do reino e filhos do diabo, todos misturados uns com os outros, numa mesma comunidade. Não se escandalize, porque isso é bíblico.
Isso é bíblico. Nós vamos conviver com isso. Até o nosso Redentor voltar, nós conviveremos com essa realidade dura, difícil, sabe? Muito difícil de ser encarada por nós, se não guardarmos o nosso coração, mas nós vamos conviver com isso. Quarta aplicação aqui nessa noite. Note que as plantações começaram a frutificar. Logo veio a distinção. Um era comida, outro era veneno, outro era joio barbudo. Se desse para fazer pão, se desse ao gado, matava por envenenamento. Mas parecia demais com o trigo, cresceu junto com ele. Um conselho aqui para você, Mateus 7:20. Assim, pois, pelos seus frutos, vocês os conhecerão. A partir do momento em que cresceram, não deu mais para enganar. As obras de um, aliás, os frutos de um, era totalmente o inverso dos frutos de outro. Isso ficou notório na colheita. Uma coisa interessante, irmãos. Os crentes, eles não se disfarçam de filhos do diabo. Eu vou repetir. Os crentes, eles não se disfarçam de filhos do diabo. O oposto disso é que é verdade. Os servos do diabo, eles imitam os filhos da justiça. Base bíblica para isso, pastor. 1 Coríntios 11, verso 14 e 15. Quando as escrituras, ela reconhece a dificuldade. E como é difícil, irmãos, de distinguir ovelhas de bodes. Não é uma coisa muito fácil. A questão central não é que os crentes possam parecer incrédulos, mas pelo contrário, é que os incrédulos frequentemente querem parecer crentes. Deixa eu lhe dar um conselho aqui, e atente para isso, por gentileza. Eu não estou querendo que você vire um caçador de joio, de maneira alguma. Nenhum de nós temos essa autoridade de dizer quem é joio e de quem é trigo. Eu não tenho essa capacidade, você não tem essa capacidade, certo? Agora, uma coisa interessante, até Paulo sofreu com o joio, porque ele diz em 2 Timóteo capítulo 4, 14 e 15, que Alexandre o latoeiro, em outras versões, Alexandre o ferreiro, trouxe grandes males para ele. Está aí, olha, causou muitos males. E ele diz, o Senhor dará a retribuição de acordo com o que ele fez. Interessante que eu creio que esse homem era alguém que andou algum tempo talvez com Paulo, que ajudou Paulo em sua obra missionária. A gente sabe muito pouco de Alexandre o latoeiro, mas que causou profunda decepção ao apóstolo. Por quê? Porque ele resistiu à autoridade do apóstolo. Ele resistiu, irmãos, ao pastoreio do apóstolo. E isso deixou Paulo profundamente, irmãos, decepcionado. Decepcionado. Verso 27 ao verso 29. Vamos a ele. O texto diz o seguinte: então os servos do dono da casa chegaram e disseram, patrão, o senhor não semeou boa semente no seu campo? De onde então vem o joio? Ele, porém, lhes respondeu, um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram, o senhor quer que a gente vá e arranque o joio? O dono da casa respondeu, não, porque ao separar o joio, vocês poderão arrancar também com ele o trigo. Note o seguinte, nesses versos 27 ao 29. Você percebeu o espanto dos trabalhadores? Você percebeu o quanto esses servos ficaram espantados? Eles se espantaram por quê, irmãos? Eles se espantaram porque o joio não nasceu aqui ou acolá, não. Eles se espantaram porque o número de joio era grande demais. Era algo muito grandioso no meio da lavoura. Mas eles também se admiraram, porque eles tinham certeza que eles haviam plantado boa semente, semente selecionada.
O dono daquela lavoura deu aos servos dele só trigo. Não tinha outra coisa, era só trigo. Eles, os trabalhadores, eles tinham certeza que eles tinham espalhado o trigo em toda a lavoura. Por isso o espanto, porque nasceu o joio, eles não haviam plantado. E outra coisa, era um número considerável. A pergunta que eu lhe faço nessa noite é a seguinte: de onde procede o joio? De onde vem o joio? A resposta é muito clara no verso 28, parte A. Ele procede de um inimigo. A parábola diz: o inimigo fez isto. Presta atenção, queridos, nessa noite. Esses trabalhadores, ele veio o crescimento do mal, mas eles não tinham visto a semeadura do mal. Enquanto nós estamos desatentos, enquanto nós estamos dormindo, e dormindo pode ser preguiça espiritual, dormindo pode ser, irmãos, não estarmos atentos, o inimigo vem e planta o joio no nosso meio. E uma coisa fica clara aqui também: a igreja, o joio, né? A igreja, ela tem um inimigo que trabalha nos bastidores. Deixa eu lhe dizer algo aqui a você nessa noite. O diabo, ele tem um escritório. E o escritório dele é na escuridão. Ele trabalha quando você não vê. Ele trabalha quando nós estamos desatentos. A gente nem percebe que é ele, mas é ele plantando no nosso meio coisas para nos fazer mal. Você percebe isso aqui, meus irmãos? Que o diabo, ele tem seu escritório na escuridão, que ele não gosta de aparecer, mas ele gosta de atrapalhar a sua vida, seu ministério, meu ministério, aquilo que Deus colocou na sua mão. O diabo vai lutar até o fim, até o último dia, para tirar da sua mão. Sabe? Há pessoas aqui que têm dom de pregar e não prega. Não é porque eu não dou oportunidade, não. É porque o diabo encheu o coração dele das coisas do mundo. Tem pessoas aqui que querem se envolver, mas o diabo não deixa. Planta no coração. Isso é terrível, irmãos. Guarde seu coração. Entenda o que Deus chamou. Entenda o dia que Deus lhe chamou. Entenda quando Deus lhe fez promessa. Não perca a sua vida. Isso é muito claro aqui. Eu lhe convido, por gentileza, a vir uns domingos pela manhã aqui. Todos nós deveríamos aprender o livro de Neemias, que tem sido de forma esplêndida ministrado pelo pastor Jorge e pelo pastor James aqui no domingo pela manhã. Você está perdendo. É como se Deus no domingo pela manhã abra as nossas mentes e diga: Médici, igreja do Médici, vão tentar te atrapalhar, vão jogar contenda no teu meio, vão querer parar a obra que Deus tem nas suas mãos. Tudo isso nós temos aprendido no domingo pela manhã. Vai vir boatos para parar a obra. Irmãos, está muito claro nos domingos pela manhã. Eu saio daqui no domingo pela manhã regozijado, cheio. Verso 28, parte B, e verso 29, queridos. Olhe para eles. Olha o que o 28, parte B diz. Mas os servos lhe perguntaram: o Senhor quer que a gente vá e arranque o joio? O dono da casa respondeu: não, porque ao separar o joio, vocês poderão arrancar também com ele o trigo. Nós estamos aqui nessa noite diante de verdades inquestionáveis, que muitas vezes nós queremos negá-las, ou dizemos que não entendemos. Nesse 28b e verso 29, quais verdades são essas, pastor? Eu vou lhe dizer. Em toda e qualquer igreja, o joio cresce juntamente com o trigo. E ele cresce, já viu uma planta enraizada? O joio, ele crescia enraizado no trigo, sabe? Enraizado nele. Por que isso? O que isso significa? Que
que há pessoas totalmente mundanas, que nunca tiveram experiência com Deus, que tomam ceia, que louvam, que tem ministério, é até pastor, sabe? No nosso meio que eu digo, eu não quero dizer na igreja do presidente Médici não, queridos. Eu estou dizendo na igreja cristã. Pessoas que nunca tiveram experiência de conversão, mas estão de paletó, estão de gravatas, mas nunca nasceram de novo. Completamente a vida destituída de Deus. Contudo, ama esse ambiente eclesiástico. Segunda verdade que salta aos meus olhos: nem mesmo a mais pura e fiel pregação do Evangelho, ela consegue impedir que o joio nasça com o trigo. Não existe igreja alguma na face da terra, nenhuma na face da terra, que através da pregação, da vigilância, ela pode fazer tudo. É inevitável que o joio esteja no nosso meio. É inevitável. Nunca houve uma igreja, sem sombra de dúvidas, cujos membros fossem todos trigo. É impossível, biblicamente falando. Eu lhe digo isso, irmãos, com tremor e temor. Com temor e com tremor. Mas isso é uma realidade bíblica que nós não podemos sair dela. Sabe por quê? Porque o diabo sempre teve o cuidado de semear o joio no nosso meio. Isso foi um problema, irmãos, que foi enfrentado pela igreja primitiva. Estão lembrados de Ananias e Safira? Isso foi um problema enfrentado pelos reformadores. Isso é um problema enfrentado pela igreja contemporânea. Não se esqueça, isso foi um problema enfrentado por Jesus. Chamou 12. Contudo, um, chamado por ele, era do diabo. Não é verdade? Judas Iscariote. Outra coisa que salta aos meus olhos, com base no versículo 28, parte B, e verso 29. A igreja, presta atenção nisso, queridos. A igreja era precisa ser muito cautelosa para não tirar da igreja trigo, pensando que é joio. Eu vou repetir. A igreja precisa ser muito cautelosa para não tirar do seu meio trigo, pensando ser joio, ou proteger na igreja joio, como se fosse trigo. Tenho algo para lhe dizer aqui. Onde o mal é claro e é aberto, nós não podemos hesitar em lidar com ele. Porém, onde ele é questionável, é melhor esperar até que nós tenhamos uma orientação segura. Os irmãos entenderam? Eu nem você, nós não temos a capacidade de dizer quem é joio e quem é trigo. E vou lhe dizer mais: quem não se importa com o que acontece ao trigo, desde que possa desarraigar o joio, essa pessoa demonstra possuir muito pouco da mente de Cristo. Da mente de Cristo. O Senhor Jesus disse uma coisa, irmãos, que eu nunca me esqueci. Logo no início do meu ministério: quem comigo não ajunta, espalha. Essa é uma realidade. É importante demais você ter zelo pelo trigo, embora você não saiba quem é, mas você tem que ter zelo. Você tem que se importar com ele. Agostinho disse uma coisa interessante, olha a citação dele: os que hoje são joio, amanhã poderão ser trigo. Os que hoje são joio, amanhã pode ser trigo. Permita-me um parênteses aqui nessa noite. Imagine que nós tivéssemos aqui na nossa igreja uma pessoa que era agoreira, adivinhava pelas nuvens, lia a mão, oferecia os filhos em sacrifício a um Deus estranho. Você dizia o que dessa pessoa? Joio. Não era? Eu diria também. Eu conheci uma pessoa assim, pelo menos na Bíblia. O rei Manassés. Adivinhava pelas nuvens, praguejava, era agoreiro, oferecia os filhos em sacrifício a Moloque, não é verdade? Contudo, se converteu. O que é que eu aprendo aqui?
Nenhum de nós temos a capacidade daqui de dizer, fulano é joio e Beltrano é trigo. Não me compete isso, irmãos. Não está na nossa competência, não está na sua competência. Essa é a grande verdade. Verso 30, e nós vamos ler conjuntamente do verso 39 ao 43, já partindo para o final. Olha o que o verso 30 diz. Olha o que Jesus diz. Deixem que cresça juntos até a colheita. E no tempo da colheita direi aos ceifeiros, que são os anjos, a gente vai ver daqui a pouco, ajuntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes, para ser queimado, mas recolha o trigo no meu celeiro. Vá para o verso 39, por favor, irmãos. A palavra de Deus diz o seguinte: o inimigo que semeou é o diabo, a colheita é o fim dos tempos, e os ceifeiros são os anjos. Verso 40, pois assim como o joio é colhido e jogado no fogo, assim será no fim dos tempos. O Filho do Homem mandará os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os que servem de pedra de tropeço e os que praticam o mal, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Meus amados irmãos, por gentileza, verso 30. O que é que eu aprendo aqui no verso 30? A igreja, ela deve e pode eliminar, ela pode remover aqueles que são abertamente ímpios na sua comunhão. Porém, os bons exteriormente, que são inferiormente inúteis, devem ser deixados, pois o julgamento dos corações está além da nossa esfera. Em outras palavras, a gente não pode deixar de disciplinar alguém. E se, irmãos, bota uma coisa na sua mente: se você é disciplinado pelo Senhor, Deus está avisando que você volte a ser discípulo, que você acerte o caminho, que você volte ao discipulado, que você volte a imitá-lo. Disciplina é obra de amor. Contudo, a gente não pode arrancar a pessoa de qualquer maneira, sem dar-lhe oportunidade. Isso é uma coisa muito clara aqui à luz do verso 30. Uma coisa eu tenho aqui aprendido nessa parábola também: deixemos que as duas sementes permaneçam juntas. Essas sementes vão ficar juntas por um tempo, pois elas serão mais eficazmente separadas mais tarde. O que é que eu aprendo aqui? É verdade que o mal vai atrapalhar. Irmãos, é muita verdade que pessoas, irmãos, irão dificultar o nosso bem. A Bíblia está dizendo aqui que há pedras de tropeço, há pessoas que praticam o mal. É verdade, irmãos. Quem de vocês aqui nunca sofreu? Quem de vocês aqui nunca teve o coração amargurado por um irmão da igreja? É possível que isso aconteça, irmãos. É verdade que o mal vai atrapalhar e dificultar também o bem, mas também isso será melhor do que lançar fora por engano. Deixa eu lhe dar um conselho aqui nessa noite: sofra o dano, sofra o dano. Essa é uma verdade que a gente não pode esconder. Talvez você esteja aqui magoado por alguém, não sei, sofrendo por um comentário, sofrendo por alguma coisa, não sei. Sofra o dano, sofra o dano. Verso 40 ao 43. Dos versos 40 ao 42 eu vou reler. Pois assim como o joio é colhido e jogado no fogo, assim será no fim dos tempos. O Filho do Homem mandará os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os que servem de pedra de tropeço e os que praticam o mal, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dente. Algumas verdades saltam aos nossos olhos aqui. Eu entendo quando, emocionado, e eu notei isso, o pastor Jamerson orou aqui essa noite, intercedeu por nós. Porque nenhum dos seus pastores, e não só existe nós não, quer que você não vá para o céu. Nenhum de nós que estamos aqui lhes pastoreando, nós não ficaríamos felizes se soubermos que vocês não serão contados no livro da vida.
Por isso que muitas vezes o coração de um pastor chora quando percebe alguma coisa, talvez na sua vida, um desânimo, sabe? Uma frustração, uma vontade de não caminhar mais, uma vontade de não estar mais perto do Senhor. É por essa razão aqui, creio eu. Por quê, pastor? Porque à luz do verso 40 ao 42, a palavra do Senhor diz que o fogo da fornalha é inapagável. O sofrimento do joio, irmãos, em outras palavras, das pessoas que desafiam a santa lei de Deus, será eterno. Daniel capítulo 12, verso 2. E mais, as suas prisões não findarão. Judas 6 e 7. O livro de Judas, versos 6 e 7. E mais, não haverá descanso para o ímpio, nem de dia, nem de noite. Essas portas estão abertas por isso. A igreja do presidente Médici não está aberta para levantar fortuna para pastor, para dizer que nós somos as melhores, de maneira alguma. Nós estamos de portas abertas ainda, pela misericórdia de Deus, para edificar os santos e proclamar a verdade do Senhor aos que ainda não a conhecem, e lutar juntamente com vocês, para que a gente venha perseverar até o fim. Agora, meus amados irmãos, com base no verso 39, vamos reler de novo, por gentileza. A palavra de Deus diz assim: o inimigo que semeou é o diabo, a colheita é o fim dos tempos, e os ceifeiros são os anjos. Fique tranquilo, um tempo de separação virá, quando a divisão poderá ser feita sem dano. Por quê? Porque os anjos não vão errar, de forma eficiente, de forma universal, de forma definitiva. Essa separação será perfeita, e Jesus nos convida a esperar por ela. Ele diz que os anjos são os ceifeiros, o tempo da colheita, a segunda vinda de Cristo. E os anjos não errarão de diagnóstico. Eu e você podemos errar, mas eles não vão errar. O que é que eu aprendo aqui? Não haverá hipócritas no céu. Segundo, não haverá eleitos no inferno. Na biografia de John Wesley, diz que certa vez ele teve um sonho. E nesse sonho, ele foi na porta do inferno e perguntou o seguinte: existem aí presbiterianos? E uma voz respondeu: sim. Congregacionais? Sim. Metodistas? Sim. E ele ficou sem entender. E ele foi levado à porta do céu. E quando ele chegou na porta do céu, fez a mesma pergunta: existem aí presbiterianos? Não. Existem aí congregacionais? Não. Existem aí metodistas? Não. E ele perguntou: quem afinal está aí? E a voz respondeu: aqueles que foram lavados no sangue do Cordeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Fique tranquilo, meu irmão. Os anjos não errarão o diagnóstico. Verso 40 ao 42, e a gente encerra aqui. Ele está já encerrando. Meus irmãos, para esse lugar vão aquelas pessoas que se opõem abertamente ao Evangelho. Pessoas que viveram como se Deus não existisse, como se a obra da cruz não representasse absolutamente nada. Mas para esse lugar também irá o trigo fingido, irá o falso cristão, irá aquele que é pedra de tropeço. Haverá clamor e ranger de dentes. O sofrimento e a aflição do ímpio jamais será aniquilada, e ele dará vívidos sinais dessa aflição. Eu gostaria de concluir com o verso 43, onde a palavra de Deus diz o seguinte: então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça.
Preste atenção aqui nessa noite. Aqueles que foram recipientes da graça aqui, serão recipientes da glória lá. O que é que eu aprendo aqui? Finalmente, se cumprirá a profecia de Daniel 12:3, que diz o seguinte: os que foram sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduziram à justiça, como a estrela, sempre e eternamente. Sabe o que eu aprendo aqui? Enquanto o joio vai para esse lugar terrível, o justo, no caso aqui o trigo, a glória de Cristo refletirá sobre ele. Meus queridos irmãos, o que esse texto quer nos dizer como aplicação final? Eu gostaria de lhe fazer uma pergunta muito particular nessa noite. Quem lhe representa? O joio ou o trigo? Responda para você mesmo. Quem lhe representa? Segunda pergunta nessa noite. Você tem orado para que o joio se transforme em trigo? Terceira e última aplicação. Espere com paciência. No dia da colheita, o Filho do Homem decidirá quem é joio e quem é trigo. Movido por tudo isso que a gente falou aqui nessa noite, você ouviu o que foi dito? Quem tem ouvidos para ouvir, esse o quê? Esse ouça. Porque, irmãos, nós não podemos permanecer da mesma forma. E eu espero, em nome de Jesus, que você não esteja da mesma forma.